Esse é o Informe Blumenau Entrevista, que hoje conversa com o vereador professor Gilson, do PSD. Vereador, seja bem-vindo, obrigado pela deferência aqui com o Informe Blumenau Entrevista. Eu que agradeço, é importante esse espaço para que a gente possa comunicar as pessoas do nosso trabalho, enfim, e ainda mais um informe que tem credibilidade nesse ramo. Vereador, o senhor é vereador de primeiro mandato, já se passaram aí quase um ano e meio no Legislativo. Como é que tem sido essa experiência? É uma montanha-russa, né? Às vezes a gente fica feliz por ter conseguido emplacar alguns projetos bacanas, e a gente consegue também, feliz porque a gente emplacou algumas brigas aqui que realmente trouxeram resultados para a comunidade, mas às vezes a gente fica triste porque a gente bate em algumas teclas e a coisa não anda. E assim, vou ser bem sincero, acho que vou abrir o meu coração aqui. Essa é a intenção. A tristeza maior em si, é lógico, é a política de uma certa forma, mas é com a população que muitas vezes não consegue entender a função de um vereador. Eles não conseguem entender a função, e às vezes acham que o vereador está ali para dar jeitinho, para fazer favor, e não é isso. Eles não sabem que o vereador está lá para fazer boas leis, está lá para fiscalizar, e muitas vezes eles acham que o vereador está lá para simplesmente dizer, o vereador não faz nada. Depende do que não é fazer nada. Se for fazer boas leis, eu tenho feito boas leis. Se for para ficar fiscalizando e cobrar melhorias para a comunidade, eu também tenho feito isso. Se fazer é estar na comunidade visitando, trazendo retorno, também tenho feito isso. Agora, aquelas questões individuais, aquele jeitinho, isso a gente não consegue fazer e não quero. E isso passa por... E a gente bate toda hora no gabinete, a gente tem que mostrar. Diminuiu bastante, porque eles já viram desde o começo que a gente, aqui eu não estou para fazer jeitinho, não estou para fazer favorzinho. Eu quero saber qual é o problema e quero resolver o problema. Não quero te favorecer, vem dá uma furinha aqui na fila da creche. É impressionante como vem muito isso, né? Isso me deixa um pouco frustrado, porque a gente tem aqui ideias de fazer um debate mais acalorado, fazer um debate para a comunidade, para tentar melhorar a cidade, e muitas vezes a gente vê muito a gente chama de varejinha, essas demandas que não é bacana. Pois é, muito se critica a classe política, mas ela nada mais é do que o retrato de boa parte do eleitorado. É um reflexo, e isso a gente observa, né? Geralmente aquele que diz, e aí que eu digo, né? A gente observa muito isso, né? Eu vejo, e também um pouco por culpa também dos vereadores, né? Ele sempre tem aquele fazer o favor, fazer o jeitinho, o eleitor acha muito que o vereador está lá para resolver o problema dele num passe de mágicas. E hoje, obviamente, graças a Deus, né, por conta de toda essa situação de Ministério Público, de Tribunal Eleitoral, o próprio jornalismo está mais, e agora com a própria internet, abriu espaços para que possam ser feitas essa fiscalização, proibiu bastante. Aí a população, antes me ajudava, agora não me ajuda mais, então não tem interesse em participar, não tem interesse. Mas isso tem bastante, as pessoas observam isso. Não tem, vem cada pedido assim, achando que é algo absurdo. Não tem como segurar o fiscal, estou fazendo... Então, você está vendo que a construção está irregular e tu quer que eu segure... Não tem como... Não, então eu vou pedir para o teu vereador. Eu falei, olha, pode pedir, mas acredito que ninguém se arriscará a fazer uma bobagem dessa. Mas não tem como... Pior que se arrisca, né? Eu acho, mas os novos aqui, eu tenho observado, a gente, Sim. pelo menos eu vejo que a postura de alguns que têm tentado limitar esse tipo de coisa. Eu estou aqui com um monte de multa, eu não quero pagar isso aqui. Ou seja, tem pedidos assim que são absurdos, sabe? E daí quando você fala a verdade, não vou fazer isso. Por que vocês não fazem nada? Não, depende do quê? A gente pode resolver, o processo é burocrático para regularizar, então vamos ver onde estão os problemas e a gente vai tentar resolver esse problema. Que projetos e que ações, como o senhor mesmo disse, a tarefa do vereador não é apenas elaborar projetos, mas que projetos e ações que o senhor considera importante nesse quase um ano e meio de mandato? Bom, um projeto que eu acho que ficou marcado e a gente começa a observar agora é só a questão da transparência das multas, né? Isso foi fantástico, a questão da transparência das multas está lá no portal, a gente vem acompanhando, qualquer cidadão pode olhar e aí deu uma amarrada no cara, porque antes o dinheiro da multa estava lá, os caras faziam o que bem entendiam, tu sabes muito bem disso. Hoje já não, está lá, tem a fiscalização, o dinheiro está sendo reinvestido agora na questão do trânsito, até o próprio prefeito falou que desse dinheiro das multas, mais de 400 mil foram investidos em pinturas de faixa, enfim. Ou seja, a gente começa a observar esse recurso sendo utilizado no próprio investimento da guarda de trânsito também, ou seja, começa a dar uma clareada nesse sentido, e a gente também pode fiscalizar, né? E eu mais ainda, qualquer pessoa pode ir lá mas espera aí, todo mundo reclama da quantidade, do valor absurdo de multas, mas às vezes ninguém sabia quanto que era. Acho que era 12 milhões, eu acho que era 13, não, agora não, está lá no portal, todo mundo sabe, e eu acho que isso foi um reflexo importante dessa situação. Uma das brigas muito claras que eu fiz aqui foi no transporte público, né? E a gente começa a observar alguns resultados, né? A gente fez a questão do contrato, que eu acho que ainda não foi emplacado a CPI, mas... Vai bater um ano aí
não foi cumprido. Exatamente, mas agora está em cima, é isso que é a frustração, né? A gente briga, mas está lá, tem o resultado que agora vão ser feito, já está no licitado, tudo vai ter vão devolver esse recurso, investindo agora em melhorias nos terminais, tem a questão do próprio banheiro, tem as questões dos banheiros que serão reformados, tem a questão das próprias estações de pré-embarque, então essa briga toda começou-se, o transporte público, como eu sempre falo, né? Melhoria do transporte público não é só ônibus novos, né? É o conjunto. É um conjunto, né? Então a gente vem batendo nesse sentido e acho que começam a clarear algumas coisas, né? O senhor foi eleito pelo PSD, que fazia oposição à chapa de Napoleão Bernardes e ao amplo arco de alianças. No primeiro ano do Napoleão, ele nadou de braçada aqui na Câmara de Vereadores, com uma ampla maioria dos vereadores, e agora com o Mário Hildebrand continua mais ou menos nadando de braçada, pelo menos sinaliza nesse momento. O senhor é de oposição ou é de situação? Essa pergunta permeou o ano passado inteiro, né? Eu sempre prego e tento trabalhar de forma independente, trabalhar para a cidade, projetos bons da cidade. Ano passado até, perdeu a eleição, então agora vai vir de forma raivosa. Eu não admito isso. Eu acho que o vereador não pode pensar dessa forma. Mas tiveram uns que perderam a eleição já se bandearam para o outro lado, imediatamente. Também errado. Não foi o que aconteceu conosco. Nós mantivemos uma postura. O que era bom para a cidade, o que era interessante, nós votamos a favor, e o que não era, a gente foi muito crítico e continua aqui. Que eu continuo fazendo essas críticas aqui através de requerimentos, continuo usando a tribuna para cobrar algumas melhorias, aquilo que eu vejo da comunidade. Então a gente faz esse trabalho e realmente vai. Mas nessa situação, até porque o vereador, esse negócio de oposição, situação, ele tem que ser, quando é bom para a cidade, ele tem que ser realmente uma voz ativa em favor do que é bom para o governo, que vem do governo, que é bom para a cidade, mas quando é ruim ele tem que chegar e dizer, não, peraí, não vou aceitar isso aqui, e eu acho que isso tem que acontecer. Esse ano foi constituído um bloco, o senhor é líder desse bloco, o senhor me corrige se eu estou errado, envolve o PSD, o PROS, o MDB e o PSB. O senhor, o vereador Alexandre Caminha, o vereador Jovino Cardoso, o vereador Marcelo Lanzarin e o vereador Bruno Cunha. Esse bloco, qual é o objetivo dele? Ele não existia, lembrando que a base governista, ou seja, o PSDB e o DEM, que estavam na chapa, sempre foram aliados, tem também 5 vereadores e tem 5 que em tese flutuam de um lado para o outro. O que esse bloco representa? De novo, é aquilo que eu falo, o bloco vem para trabalhar em função da cidade. Nós percebemos aqui em algumas demandas que quando um vereador ou 2 vereadores falam, muitas vezes acaba não ecoando com tanta força. Então nós percebemos a necessidade de ir em bloco, aí sim, quando tem projetos, eu tenho um projeto interessante, eu sozinho não consigo às vezes ser ouvido pelo governo, agora quando você está com 5 é diferente. Então você consegue em 5 fazer projetos importantes para a cidade, você consegue em 5 trabalhar em comum acordo, pensando sempre na cidade. E muitas vezes também em 5, quando vem alguma coisa que não é bom para a cidade, não, peraí, não vai chegar assim também, vamos conversar, vamos discutir, e com essa força de 5 trabalhando de forma coesa, a gente consegue realmente trazer coisas boas para a cidade. Então o objetivo é exclusivamente fazer isso, é trazer e trabalhar em prol da cidade, com ideias e projetos, um apoiando o outro, que é a necessidade que a gente sentiu, que às vezes, muitas vezes o vereador, por exemplo, Lanzarin, talhava coisas na área da saúde e sozinho ele não conseguia. Falou, não, peraí, então esse é um objetivo, qual é a importância? A importância para a saúde isso aqui, então vamos trabalhar juntos. Chamamos os 4 junto com o Lanzarin, são 5, e a gente consegue chegar, enfim, de forma mais firme para o governo para poder ajudar a cidade. Desse bloco tem 3 que são muito próximos, né, digamos da base governista, que é o vereador Bruno Cunha, que é do partido do prefeito, sim, Marcelo Lanzarin, do MDB, que é da base, e o próprio vereador Alexandre Caminha, que estava no PROS, mas que tem vários indicados também ali na prefeitura. Isso sem falar no vereador Jovino Cardoso, que flutua de acordo com algumas situações. O bloco, oposição ou situação? Nenhuma neutra. Como eu te falei, a gente está em busca de o que é bom para a cidade. Então isso é bem claro. Tanto que essas questões individuais não entram em pauta na questão do bloco. A prefeitura pressiona por conta do bloco? Olha, no começo eles não entenderam direito, eu acho que também, não sei qual é, a princípio não é muito confortável essa situação deles. Eu sinto que eles não gostam muito, porque é aquela coisa que eu te falei, né? Tem uma força maior e aí a gente consegue ter um contraponto nesse sentido. Mas realmente a preocupação individual de cada um, o que eles já tinham, se era da base ou não, isso é uma questão deles lá. Mas aqui conosco a gente trabalha, os 5 trabalham em busca de projetos para a cidade.
Todo mundo está preocupado com a eleição de outubro, mas obviamente os vereadores também estão de olho na eleição da mesa diretora. Esse é o segundo e último ano do vereador Marcos da Rosa como presidente dos atuais componentes. Como é que esse bloco pode interferir na eleição da mesa diretora e como é que o senhor está vendo esse processo aqui dentro? Bom, primeiro, é muito cedo para falar de mesa diretora. Isso é... Mas todo mundo está falando, vereador. Não? Bom, não. Nós, no bloco, nosso objetivo... Até porque do bloco você pode ver que dos 5, 4 são candidatos. Não, 3, desculpa. 3. Eu e o Marcelo não somos, o doutor Marcelo não somos. Então, desses estão preocupados com a eleição. Todo mundo aqui, dos 15 vereadores, acho que 11 são pré-candidatos. São pré-candidatos. Que é muito ruim, diga-se de passagem. Eu prefiro... Nesse momento de... Não como, eles têm todo o direito de fazer, mas por conta da legislação. Mas esse negócio de ter eleição a cada 2 anos é horrível. Eu sou a favor que tivesse de 5 em 5 anos, de ponta a ponta, seria muito mais barato, não teria esse problema de ter que abandonar, enfim. E aí também o político pensaria a longo prazo e não a curto prazo como pensa. Então posso te dizer que com certeza está muito cedo para falar, tem muita água para rolar. Qualquer coisa que for falado agora de mesa diretora, que depois da eleição vai mudar tudo, porque, aliás, isso muda de um dia para o outro, você imagina tratar agora já. Então é muito cedo, o bloco obviamente vão ter que conversar, é normal isso, a discussão vai ter que sentar e conversar, como sentaria individualmente com cada vereador, mas agora eu te garanto, é muito cedo para falar sobre isso, porque nós temos ainda muita água para rolar debaixo da ponte. A gente sabe que, enfim, não é uma peculiaridade da Câmara de Vereadores de Blumenau, acontece em todas as relações de parlamento com o executivo, que há um toma lá da cá, ou seja, se tem troca de apoio em troca de prováveis encargos ou alguns projetos. Então a gente sabe que boa parte dessa base conquistada pela administração, Napoleão e agora Mário, ela se dá muito nessa relação de troca de cargos. Eu lhe pergunto, o senhor tem algum cargo na prefeitura ou tem alguma indicação aqui na Câmara que veio de origem de algum acordo com relação ao executivo? Não. Com esse tipo de negociação, de votação, não existe. Existem sugestões, aqui na Câmara também tem, é a mesma coisa indicado, como são indicados os nossos no gabinete, que você tem os assessores, são desta forma, mas de tomar lá da cá não existe. O que existe, no caso, a gente conhece profissionais que poderiam atuar em determinado e são sugeridos, como de muitos outros vereadores. Acho que essa situação passa por longe. Eu percebo isso, inclusive isso cobro muito, né? Tem que ter muito essa questão de competência, né? Você tem que ocupar espaços por forma de competência. E aí nós temos vereadores aqui, por exemplo, que têm condições de fazer essa indicação, porque conhecem próximos do seu arcabouço, enfim, pessoas que realmente têm condições de ocupar determinados espaços. Para encerrar, então o senhor é professor, né? Essa é a sua carreira, o senhor está aí há 1 ano e meio. Qual é a sensação nesse 1 ano e meio? Está valendo a pena enveredar para esse mundo da política? Como é que o senhor se vê ali na frente na política? Vou te dizer que é bem difícil, como eu te falei, e isso eu vejo agora, nesses últimos meses, assim, a população, e que é uma fitação minha, joga todo mundo na vala comum. Para quem é bandido, para quem não gosta, isso vai prejudicar justamente quem é bom e que quer participar do processo político. Eu gosto muito dos textos de Santo Agostinho, né? E ele fala que a fé precede a razão. Então hoje, se eu fosse racionalmente falar e pensar de forma racional, eu jamais entraria para a política. As pessoas também de forma racional não entrariam por conta desse momento. Joga todo mundo na vala comum, todo mundo não faz nada, todo mundo é bandido, todo mundo só pensa em si. Ou seja, as pessoas começam a generalizar. Para quem está ótimo, porque quanto mais tiver todo mundo no mesmo bolo, é aquela história, quanto mais tiver tudo na mesma vala, melhor ainda, porque vai ter que votar em alguém mesmo e vota no nome que está em evidência. E aí afasta as pessoas boas que querem fazer um projeto, querem participar, não vou entrar nesse negócio aí porque eu vou ficar me queimando, e isso que acontece. Então a gente tem tentado reoxigenar, trazer pessoas, mas vou lá me queimar, todo mundo é bandido. E é verdade, é até interessante. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho prestados como professor, como profissional, parece que eu contraí uma lepra. A partir do momento, e eu não consigo, hoje até, eu participo de pedágios, há mais de 20 anos eu participo de pedágio, participo de ONGs, participo de projetos sociais há mais de 20 anos. A partir do momento que eu me elegi vereador, parece que eu sou leproso. Tudo que eu faço é por interesse político, eu penso, então há 20 anos fazendo isso, antes de ser filiado, então tudo isso, então, é impressionante. Aí vai lá, conversa, mas está aqui, esse ano mesmo, eu tenho desde o ano passado visitado muitas escolas, você vai sempre se encontrar comigo nas escolas, nas comunidades, e todo mundo fala assim, está vindo agora porque é época de eleição. Eu falo assim, bom, eu não sou candidato nem pré-candidato a nada esse ano.
Então tu podes falar em 2020, se tu me encontrares em 2020, tu pode até... Então as pessoas têm muito isso, qualquer coisa generaliza. Por exemplo, estava na quarta-feira, que eu tinha feito uma crítica na terça sobre a questão do transporte público, porque como cada vez o pessoal estava, por causa da gasolina acabando, o pessoal estava indo do transporte público, estava ficando apertado. Então fiz a crítica, liguei para o presidente Marcelo e na quarta-feira fui de transporte público para comprovar se ele havia cumprido o que me prometeu, que iria colocar mais horários nisso. Aí pronto, sempre tem um engraçadinho, agora tá época de eleição, o Pedro está andando de ônibus. Querido, acho que tu deveria acompanhar um pouquinho mais a política. Eu não serei candidato, então eu estou andando aqui porque fiz uma cobrança na terça e vim aqui, obviamente, para entender se está funcionando ou não. Então tem tudo isso, aí tu começa a te magoar, começa a te bater, fala, pô, eu mereço ficar ouvindo isso? Não, não mereço. Então acaba afastando as pessoas boas da política e quem é ruim. Tem até não vou citar o nome de alguns vereadores que começam a fazer umas peripécias na tribuna e o vereador, só por curiosidade, o senhor se sente constrangido? Eu estou constrangido pela forma como o senhor fez na tribuna ali. Vereador, seguinte, tem que aprender isso comigo. Eu falei, não quero aprender isso. Não. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque eles vão lembrar de mim. Você faz um trabalho sério, um trabalho discreto, ok, é bacana, é legal, mas não vão lembrar muito de ti. Mas de mim eles vão lembrar, da peripécia que eu fiz. E aí aquela história, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu falei, tudo bem, eu te respeito a tua opinião, mas eu prefiro então que não falem de mim, se for para falar, obviamente, de alguma peripécia, alguma coisa engraçada que fez na tribuna, até porque eu acho que é um momento sagrado, quando você está na tribuna, para poder falar e expressar coisas para a comunidade. O senhor deixou eu e muita pessoa curioso para saber que vereador é esse. O senhor vai falar? Não irei falar. Mas quem acompanha a sessão da Câmara certamente sabe. Vereador professor Gilson, do PSD, obrigado pela sua entrevista aqui no Fórum Blumenau. Sempre à disposição, é um prazer. Até é um momento único que a gente tem, um dos poucos profissionais que abrem espaços, e aí não fique... Mas você sabe disso, muitas vezes você tem que pagar para poder... Que não é o caso. Que não é o caso de vocês, né? Que sempre se tiver que pagar eu não faço, de jeito nenhum. Porque daí não é jornalismo. Não é jornalismo. E tu sempre me desse a oportunidade de estar aqui e abrir. E é importante, até porque eu cobro muito que as pessoas acompanhem o nosso trabalho, e esse é um canal sério, onde as informações chegam até a população, que elas possam acompanhar e aí sim fazer a sua decisão lá em 2020 ou agora, já em outubro, escolher os melhores candidatos. Obrigado pelas palavras, obrigado pela entrevista. Esse é o Fórum Blumenau Entrevista, sempre com um assunto de interesse da coletividade. Até a próxima.